Olá, galerinha do quinto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos dar continuidade à nossa aula de História no livro 2. Você vai abrir lá o seu livro na página 251. Vamos retomar antes aqui a questão da terra com relação aos imigrantes. Quando eles vieram em busca de quê mesmo? Trabalhar na agricultura, mas também vieram em busca de comércio e trabalhar em fábricas. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha lá, imagens de imigrantes chegando de trem, os imigrantes trabalhando na agricultura, e vamos ler aqui esse trecho. Muitos imigrantes foram atraídos para o Brasil devido ao sistema de parcerias. Observe a seguir como esse sistema funcionava. É uma forma de contrato em que as partes, mediante documento assinado e registrado em cartório, comprometem-se a explorar a atividade de forma conjunta com o objetivo de dividir os retornos obtidos. O proprietário da terra geralmente fornece equipamentos e insumos, enquanto o parceiro entra com o seu trabalho. Então, a gente pode ver aqui que os imigrantes foram convidados, lembra? Teve o incentivo dos imigrantes para virem para o Brasil, eles vinham em busca de melhorias, mas quando chegavam aqui, eles tinham o trabalho de parceria, eles recebiam a terra, mas eles pagavam de uma certa forma, né? Olha lá. No entanto, muitos fazendeiros aproveitavam as dívidas dos imigrantes para extorquí-los ou mantê-los em condições de trabalho semelhantes à escravidão. Segundo Giralda Seifert, a utilização da mão de obra imigrante em fazendas de café no regime de parceria iniciou-se com a experiência do senador Vergueiro em sua fazenda de Ibiacaba, São Paulo, na década de 1840. As péssimas condições de trabalho e os contratos desfavoráveis resultaram em uma revolta dos colonos, depois relatada em livro publicado na Europa por Tomás Davates, um dos participantes em 1859. O livro teve repercussão na Alemanha, servindo a propaganda contra a imigração para o Brasil. Por outro lado, a Prússia, mais ou menos na mesma época, criou empecilhos à vinda dos seus cidadãos, depois revogados apenas para as províncias do sul. Então, veja bem, não é que eles eram um trabalho escravo, mas eles também tinham péssimas condições. Ah, você veio para cá porque eu paguei para você vir para cá, para sua família vir, você tem a moradia, você tem a alimentação, então o salário era muito baixo e às vezes não tinham salários também. Isso acontecia. Aí poderia ser a mãe da família, por exemplo, a mulher, poderia sair, trabalhar no outro local e o homem ficava ali na fazenda. E assim, crianças trabalhavam também, mas tudo isso em busca de melhorias de qualidade de vida, ok? Então, vocês podem ver que os imigrantes também sofreram um pouco, né? Vamos lá para o nosso livro, lá na página 251. Lei das Terras de 1850. Até o ano de 1850, como você estudou, as terras brasileiras eram doadas e divididas com um sistema de sesmarias. Porém, em 1850, foi instituída a Lei de Terras, que determinava que, a partir daquele momento, as terras só poderiam ser adquiridas por meio de compra. Lembra lá o que é as sesmarias? As terras foram divididas e doadas a portugueses. Aí eles tinham que trabalhar naquela terra por 3 anos, comprovar que estavam produzindo naquela terra e aí eles adquiriam aquela terra. Então eles poderiam doar para outro português, que aí ele ia trabalhar naquela terra também e depois poderia passar para outro, tá? Mas então, a partir de 1850, essa questão dos sesmarias não funcionava mais.
ela seria agora comprada. Assim, os proprietários deveriam apresentar o documento de compra ou de doação de suas terras para comprovar que eram donos do espaço onde moravam e produziam. Quem não tivesse esse documento poderia ser retirado à força de sua casa. Nesse período, muitas pessoas forjavam. O que é forjavam? Falsificavam, inventavam documentos antigos para tomar a terra de outras pessoas. Essa prática ficou conhecida como grilagem. Com a lei das terras, as pessoas mais pobres e os imigrantes que não vinham para colônias passaram a ter dificuldade de adquirir suas próprias terras. Dessa forma, eles trabalhavam principalmente nas fazendas de grandes proprietários. Vamos conhecer quem é essa pessoa aqui, essa imagem? Olha lá, Chico Mendes, foi muito famoso e conhecido. Quem foi Chico Mendes? Foi um seringueiro e ativista dos direitos dos trabalhadores e da floresta amazônica. Ele viveu no Acre e em comunidade muito pobre de extratores de látex. Látex é aquele líquidozinho que sai da árvore seringueira, que é usado para a fabricação da borracha, tá? Ao longo de sua vida, ele organizou ações contra os grileiros. Quem eram os grileiros? Eram aqueles, como disse aqui em cima, olha lá, que forjavam a documentação para poderem se dizerem dono das terras. Então, ele lutou, Chico Mendes lutou contra os grileiros, que desmatavam a floresta, propondo formas de exploração que respeitassem e diminuíssem o impacto humano na natureza. Nós temos a imagem da vista aérea aqui da floresta amazônica. Nós vamos agora, pessoal, na ficha de atividades. Vamos lá abrir a sua ficha de atividades na página 129 e 130. Vamos fazer juntos essa atividade. Vou abrir aqui, lá, 129. Fala aqui, vamos ler esse texto de Milton Nascimento, que se chama Sonho Imigrante. Vamos lá. A terra do sonho é distante e seu nome é Brasil. Plantarei a minha vida debaixo de céu anil. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal. Talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Aqui sou povo sofrido, lá eu serei fazendeiro, terei gado, terei sol. O mar de lá é tão lindo, natureza generosa, que faz nascer sem espinho o milagre da rosa. O frio não é muito frio, nem o calor é muito quente. E falam que quem lá vive é maravilha de gente. Então vejam bem a interpretação aqui deste poema, desta canção de Milton Nascimento. Está dizendo que o quê? As pessoas que moravam lá na Europa, aqui no caso, elas sofriam, eles estavam precisando de melhorias de condições de vida e tinham no Brasil uma esperança de que tudo isso fosse melhorar. Só que quando a gente já estudou, quando eles viram isso aqui, não é o que acontecia. Então vamos lá, para a página 130, fazer a interpretação. Letra A. A letra da música representa qual processo ocorrido na história do Brasil? O processo de imigração. Vamos lá fazer a escrita. Letra A. Então, o processo de imigração vou passar aqui para baixo, que acabou meu espaço, de imigração europeia, né? Europeia no Brasil. Brasil, o nome do nosso país, então, letra maiúscula. Letra B, o que é a pergunta da letra B? Quais as terras natais dos imigrantes citados na música?
Então, nós podemos voltar lá e ver que ele fala de Portugal, Alemanha, Espanha e Itália. Então, vamos lá. Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. Letra C. De acordo com a música, por que os imigrantes vieram ao Brasil? Eles estavam com dificuldades na Europa e tinham a esperança de qualidade de vida, de melhoria de vida aqui no Brasil. Então, de acordo com a música, por que os imigrantes vieram ao Brasil? Vieram em busca de melhoria de vida no Brasil. E letra D, o que diz a letra D? Muitos imigrantes vieram para o Brasil viver em colônias. O que eram as colônias? As colônias eram o local onde um determinado grupo de um país vivia e ali eles também fundavam escolas, igreja, eles mantinham a questão da língua materna deles. Então, colônias eram terras cedidas pelo governo também, né? Eram terras cedidas aos imigrantes, terras cedidas aos imigrantes, para que cultivassem e ocupassem o interior do Brasil. Esse aqui é o principal também, né? Que nós vimos que eles tinham que ocupar o interior do incentivo para ocupar o interior do Brasil. Certo, pessoal? Então, eles eram um local onde eles fundavam escolas, igrejas, mas esse local foi cedido pelo governo para eles, tá bom? E aí, nesse local, eles cultivavam, eles sobreviviam e eles tinham que, principalmente, um incentivo para ocupar o interior do Brasil, certo, turma? Então, vocês vão ter também uma atividade para fazer e nós iniciaremos a próxima aula com a correção da página 131, lá da ficha, e 132. Sendo que na página 132 existem lá respostas pessoais, tá bom? Então, vocês vão pegar a sua ficha e vão fazer a página 131, tá aqui, ó, aberto, não vou mostrar no livro. Aqui, ó, 131, ok? E a 132. E aí, nós iniciaremos a próxima aula fazendo a correção da ficha. Certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção de hoje. Nos vemos em breve na nossa próxima aula de História. Se cuidem. Tchau!